dia, aqui quem está falando é o professor Jonas, dando continuidade aos assuntos que já iniciamos, certo? Nós vamos estudar hoje especificamente a membrana plasmática, que é um dos constituintes principais da célula, certo? Então você aí que já está acompanhando essas videoaulas, preste bastante atenção que esse assunto é muito interessante. Ao final dessa videoaula, responderei com vocês duas questões do Enem. Essas mesmas duas questões eu vou colocar no turno da tarde, certo? Então quem acompanhar comigo até o fim dessa videoaula e responder comigo as duas questões, já manda para mim a resposta, essas duas últimas questões que eu vou responder ao final dessa aula aqui. Então já manda para mim no WhatsApp qual foi a alternativa correta que eu marquei. Eu quero ver quem está acompanhando essa videoaula e quem não está. Quem mandar para mim a resposta correta vai ganhar meio ponto de adicional, certo? Então vamos lá ao estudo dessa semana, que é a membrana plasmática. Então, o estudo dessa semana é a membrana plasmática, que é um dos constituintes da célula. Lembra que eu falei com vocês na semana passada que a célula contém três partes principais, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, certo? Então, essas três partes principais são constituintes das células. Hoje nós vamos estudar especificamente a membrana plasmática, certo? Então, definição da membrana plasmática. Todas as células são delimitadas pela membrana plasmática. E essas membranas plasmáticas, elas têm a característica de ser flexíveis e fluidas, certo? Então a definição da membrana plasmática é a seguinte: a membrana plasmática é uma estrutura que delimita a célula. Aqui está demonstrando uma célula aqui, uma única célula. Lembrando, no nosso corpo, nós seres multicelulares, temos várias células. Nós temos cerca de trilhões de células, certo? Então só uma única célula, ela possui aqui nessa porção aqui, mais da periferia aqui, mais externamente da membrana plasmática. Então é a membrana plasmática que vai delimitar a célula, separando o meio intracelular, o meio de dentro da célula, do meio de fora da célula, do meio extracelular. Certo? Então qual é a função da célula? Uma das funções que a membrana plasmática possui, delimitar a célula, separando o meio intracelular do meio extracelular. Certo? Delimitação. Com isso ela vai manter a célula íntegra, porque as substâncias que estão aqui presentes no meio intracelular vão ser impedidas de sair para o meio extracelular. Tanto as substâncias que estão no meio extracelular vão ser impedidas de entrar de maneira aleatória, certo? Então, delimitação é uma das funções que a membrana plasmática possui. Além disso, a membrana plasmática é flexível e fluida, não é estrutura rígida e estática, não é estrutura paradinha aqui, como está demonstrando nessa foto aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mostrar uma pequena animação, mas a membrana plasmática é flexível e fluida, certo? Aqui está exemplos da membrana plasmática. Então, lembrando, a membrana plasmática tem a função de delimitação, separa o meio interno do meio extracelular. A membrana plasmática ela vai ser composta por lipídios, aqui está mostrando, a membrana plasmática é lipoproteica, ela é composta aqui nessa região aqui, aqui é a membrana. Só uma membranazinha aqui, separando o meio intracelular do meio extracelular. Ela é composta por lipídios, percebam aqui, lipídios, que fazem parte da constituição da membrana plasmática. Esses lipídios são chamados de fosfolipídios. Uma das nossas aulas dos compostos orgânicos, nós estudamos os lipídios, vimos que existem vários lipídios, os fosfolipídios, triacilgliceróis, os esteroides, e um desses lipídios que nós estudamos foram os fosfolipídios, e eles é que fazem parte da constituição da membrana plasmática, certo? E esses fosfolipídios, eles são organizados em duas camadas, tem uma camada aqui, superior, tá vendo? A cabecinha aqui, e a cauda, cabecinha e cauda. Então a membrana plasmática ela é composta por duas camadas de fosfolipídios, também sendo conhecida como uma bicamada fosfolipídica. Por que bicamada? Porque tem duas camadas e essa camada é composta pelo lipídio chamado de fosfolipídio, certo? Então aqui, a constituição inicial que a membrana plasmática possui, composta por lipídios. Vocês podem perceber também que na membrana plasmática existem proteínas, aqui, proteínas também aqui, proteínas, e também existem carboidratos. Então, a composição da membrana é aqui, como diz aqui em cima, lipoproteica, composta por lipídios e proteínas, e também podem possuir carboidratos associados. Esses carboidratos aqui podem estar associados tanto aos lipídios diretamente, sendo chamado de glicolipídios, glico vem de carboidratos, e lipídios porque estão associados a lipídios, então glicolipídios, como também pode ser chamado de glicoproteínas, certo? Porque estão ligados às proteínas. Então aqui está a constituição da membrana plasmática, lipídios
proteínas e podem ter carboidratos também, certo? Então, ó, estrutura da membrana plasmática, já citei para vocês. Outra característica que as células possuem, ó, vocês podem perceber aqui, quando eu falei para vocês, ó, uma bicamada, ó, bicamada de fosfolipídios. Então aqui está somente isolado essa bicamada, ó. Dei um zoom aqui só nessa bicamada. E o que é que está demonstrando? Que essa porção aqui da cabeça dos fosfolipídios, eles têm afinidade com água, ó, cabeça aqui, ó, puxa aqui também, ó. Cabeça dos fosfolipídios tem afinidade com água, fica para a parte de fora da célula. E a parte aqui interna também tem afinidade com água. Então, a parte extracelular, parte intracelular. Parte de fora aqui da cabeça dos fosfolipídios tem afinidade com água, chamada de hidrofílica, uma porção hidrofílica, hidro, água, filia, amigo. E ó, hidrofílica também. E a porção das caudas, elas são hidrofóbicas, é que não tem afinidade com água, certo? Então, a membrana plasmática tem uma cabeça hidrofílica, essa cabeça hidrofílica, e a cauda da membrana plasmática é hidrofóbica, certo? Essa característica que a membrana plasmática possui, de possuir uma região hidrofílica e outra região hidrofóbica, pode ser chamada como anfipatia. Ó, anfipatia, certo? Ou anfipática. Então, a membrana plasmática, se ela for chamada assim, ó, a membrana plasmática é anfipática. Por que a membrana plasmática é anfipática? Posso colocar essa pergunta. Porque ela possui uma região hidrofílica e outra região hidrofóbica. E esse nome, ó, eu escrevi aqui para vocês, ó, anfipática. Além de ser conhecido como anfipática, também pode ser conhecida como anfifílica. Os dois nomes são análogos, são semelhantes. Anfipática e anfifílica porque possuem uma região hidrofílica e outra região hidrofóbica. Cabeça hidrofílica, contato com água, hidrofílica, amiga da água, e cauda hidrofóbica que não tem nenhuma afinidade com a água. E aqui está a estrutura também, ó, a águazinha aqui, ó, cabeça em contato com a água, cabeça em contato com a água, e a cauda possui essa região hidrofóbica, certo? Aqui nessa imagem ao lado, só estou demonstrando para vocês, ó, várias células que fazem parte do tecido. Lembram que um tecido é composto por várias células e diferentes tecidos formam um órgão. Então aqui está demonstrando, ó, células diferentes presentes em um tecido. Então cada célulazinha dessa possui a sua membrana plasmática, está aqui nessa região, ó, delimitando o espaço intracelular do meio extracelular, fazendo essa parte de delimitação, certo? Separando o meio intracelular do meio extracelular. Então cada célula possui a sua membrana plasmática específica e essa membrana plasmática específica tem uma das suas funções é essa de delimitação, certo? Então, ó, seguindo, da membrana plasmática também possui outra função, uma função muito importante que ela possui, que é conhecida como permeabilidade seletiva. Isso é uma segunda função que a membrana plasmática possui, além da delimitação, certo? Porque a célula, como vocês viram aqui nessa foto, em um tecido existem várias células e essas células precisam interagir entre si, buscar nutrientes para sobreviver, para o seu metabolismo funcionar corretamente. Os resíduos que foram produzidos aqui, as excretas, sejam jogadas para fora da célula. Então a célula é uma estrutura ativa. E para que a célula faça esse processo de interação com o seu ambiente, um processo de interação de maneira bem ativa, mais controlada, existe uma propriedade da membrana plasmática, que é uma de suas funções, que é conhecida como permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? A membrana plasmática ela seleciona o que entra e o que sai da célula, garantindo que a composição química do meio intracelular permaneça, garantindo essa composição da matriz intracelular, certo? Então, ó, vocês podem perceber aqui, ó, essa substância aqui verdezinha, através da membrana plasmática, ela está sendo lançada para fora da célula. Já essa substânciazinha aqui, ó, mais rosada ou roxa, está entrando aqui na célula. Já essa substância aqui de cor dourada não está entrando na célula porque a membrana plasmática possui uma função ou uma propriedade que é conhecida como permeabilidade seletiva, que ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula, certo? Então a membrana plasmática tem esse controle, o que pode entrar e o que pode sair. Então as células elas devem ser capazes de excluir algumas substâncias, como está acontecendo aqui, ó, a exclusão de algumas substâncias aqui, no caso essa aqui verde, e ela também deve ser capaz de absorver algumas substâncias, certo? Essa substância que ela absorveu pode ser um oxigênio, pode ser um gás carbônico,
E esse verdezinho aqui que ela está excretando pode ser um resíduo, uma excreta que a célula, um resto do metabolismo celular, certo? Então a célula tem essa propriedade também, que é conhecida como permeabilidade seletiva, que ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula, garantindo a composição do meio intracelular. Então, a membrana plasmática, além de delimitar o espaço da célula, certo? Além de separar o meio intracelular do meio extracelular, ela tem essa função, que é a da permeabilidade seletiva, que a membrana plasmática vai selecionar o que entra e o que sai da célula, certo? A membrana plasmática, delimitando, tem também essa função aqui da permeabilidade seletiva, selecionando o que entra e o que sai da célula. Propriedade simples aí, espero que anotem. Saibam disso que eu vou perguntar sobre isso no turno da tarde. E para explicar a estrutura da membrana plasmática, existe um modelo que ele é conhecido como mosaico fluido, e ele foi descrito por esses dois pesquisadores aqui, conhecido como Singer e Nicholson, certo? Então esse modelo aqui do mosaico fluido, ele tem uma função principal, que é o de explicar a estrutura da membrana plasmática. Então vejam aqui, ó, a membrana plasmática que possui essas funções que eu citei para vocês anteriormente, delimitação e permeabilidade seletiva. Então, por que ela é chamada de mosaico fluido? Porque vocês podem perceber aqui que a membrana plasmática, ela possui no seu aspecto visual, ela é semelhante a um mosaico. Quem já viu um mosaico vê que é um colorido, é uma mudança de formas constante. Então, a membrana plasmática, ela possui os fosfolipídios aqui, ó, a bicamada de fosfolipídios. Além disso, ó, possui aqui várias proteínas inseridas na membrana plasmática. Essas proteínas aqui que passam de uma porção da membrana para outra, chamadas de proteínas integrais. As proteínas que ficam apenas de um lado da membrana plasmática são chamadas de proteínas periféricas, certo? Além de possuir lipídios, proteínas podem possuir também carboidratos. E também aqui nessa imagem não é muito perceptível, mas existe aqui nessas regiões aqui, ó, entre os fosfolipídios, moléculas de colesterol. Então, esse termo aqui, mosaico, é porque a membrana plasmática é dotada de uma série de componentes, lipídios, colesterol, proteínas, carboidratos, estão presentes na membrana plasmática, certo? Lipídios aqui, proteínas aqui, carboidratos aqui. Além disso, podem possuir colesterol entre as moléculas de fosfolipídios. E por que esse fluido aqui? Porque essa membrana plasmática ela não é estática, ela se movimenta, ela tem uma fluidez constante, ela não é parada. Esses fosfolipídios aqui podem se locomover de um local para o outro, essas proteínas também se movimentam dentro da membrana plasmática, certo? Então, o mosaico, porque a membrana plasmática é composta de uma série de substâncias, e fluido, porque os componentes da membrana plasmática eles deslizam entre si, eles se locomovem entre si, porém nesse processo de deslizamento entre si, eles nunca perdem o contato uns com os outros. Então, esses lipídios aqui estão se movimentando, mas eles não deixam um buraco. Eles se locomovem, mas ficam sempre unidos, nunca perdem o contato entre uns e outros, certo? Então, ó, vamos ler aqui o que esse modelo do mosaico fluido buscou explicar e o que é que ele demonstra sobre as características da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é composta por uma dupla camada de lipídios com extremidades hidrofóbicas, certo? Aqui, ó, hidrofóbicas no interior e hidrofílicas no exterior, tanto hidrofílico aqui como hidrofílico aqui. Além disso, participam da composição da membrana plasmática proteínas integrais, que ó, as integrais são aquelas que passam a membrana de uma porção a outra, da porção tanto aqui externa para a porção interna. As proteínas periféricas são aquelas que só estão presentes em uma das superfícies da membrana plasmática, como essas daqui, ó, não atravessam. Além disso, existem glicídios, que glicídios também é um sinônimo de carboidratos, que estão associados tanto a proteínas, são chamados de glicoproteínas, como também esses glicídios podem estar diretamente ligados aos lipídios, sendo chamados de glicolipídios. Esse aqui é o modelo do mosaico fluido. Vou perguntar sobre ele no turno da tarde. Inclusive, tem questões do Enem, que eu vou botar para vocês aqui no final dessa aula, que comentaram sobre esse modelo e vocês precisam ter o conhecimento para responder, certo? Então, os lipídios e as proteínas da membrana plasmática mudam de posição continuamente como peças de mosaico. A mudança de posição entre os lipídios e proteínas acontece de maneira constante, certo? Além disso, só para uma informação adicional,
Na membrana plasmática existem moléculas de colesterol, certo? Aqui, ó, entre esses fosfolipídios da membrana plasmática, e o colesterol que está presente na membrana plasmática, ele tem função de atuar na fluidez da membrana, certo? Quando um organismo está presente em temperaturas baixas, em um frio intenso, a tendência da membrana plasmática é ficar rígida, certo? E quando a membrana plasmática fica muito rígida, isso não é bom. Então, os colesteróis que estão aqui presentes na membrana plasmática vão ser dissolvidos, vão deixar de estar na sua constituição normal, fazendo com que a membrana esteja mais fluida. Porque o colesterol que está presente na membrana, a principal função que o colesterol executa estando presente na membrana plasmática é de enrijecer a membrana, deixar a membrana mais rígida, certo? Então, em temperaturas que estão muito frias, a membrana plasmática já tende a enrijecer por si próprio. Então, esse colesterol deixa de estar presente em grandes concentrações na célula, fazendo com que ele esteja mais fluida, fazendo com que a membrana fique mais fluida. Já em temperaturas muito quentes, quando a membrana por si própria já tende a ficar muito fluida, a tendência é que a quantidade de colesterol presente na membrana aumente, fazendo com que a membrana fique mais rígida, certo? Então, só disso, desse detalhe aqui, ó. O colesterol tem função de estar presente na membrana plasmática, aumentando a rigidez da membrana, certo? A membrana plasmática é fluida, porém o colesterol atua aumentando a rigidez da membrana plasmática, certo? E aqui esse exemplo que eu dei para vocês anteriormente, temperaturas baixas e temperaturas frias, certo? Normalmente, temperaturas baixas, o colesterol tende a aumentar a fluidez da membrana plasmática, e em altas temperaturas, o colesterol tende a reduzir a fluidez da membrana plasmática, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que estarei pronto para retirar a dúvida de vocês. Então aqui está demonstrando alguns movimentos que os lipídios da membrana plasmática podem executar. Então aqui é um movimento de transposição de um lado para o outro, que ele é conhecido como flip-flop, tá vendo? Um fosfolipídiozinho pode se locomover de um lado para o outro, como aqui está demonstrando, ó, ele se locomovendo de um canto ao outro. Como também uma das propriedades da membrana plasmática é da elasticidade, por não ficar estática. Algumas substâncias podem vir de encontro a essa célula, e a estrutura que está delimitando é a membrana plasmática, então ela tende a fazer a sua movimentação, que é conhecida como elasticidade. Mas saibam que os fosfolipídios da membrana plasmática não são rígidos, eles se locomovem continuamente através do plano da membrana. A membrana plasmática ela possui essas funções aqui principalmente, possui outras, mas aqui principalmente possui a função de proteção, naquela parte de individualização, certo? Delimitação, separação do meio intracelular do meio extracelular. Além dessa função aqui da permeabilidade seletiva, são duas das funções que a membrana plasmática possui, certo? E a composição da membrana plasmática, lipídios e proteínas, lembrando que pode existir carboidratos ligados tanto a proteínas, chamados de glicoproteínas, como também os carboidratos podem estar ligados aos lipídios, sendo chamados de glicolipídios, certo? Como também algumas das propriedades que a membrana plasmática possui, é o da elasticidade, demonstrei para vocês naquela animaçãozinha no slide anterior, como também de regeneração. Em alguma porção da membrana plasmática que um fosfolipídio venha a ser degenerado, ele pode ser regenerado através dos fosfolipídios que estão em seu lado, certo? Em seu lado e abaixo dele, ele pode ser regenerado, caso aconteça o processo de rompimento e sua degeneração. Certo? Então, lembrando para vocês, ó, membrana plasmática é uma das estruturas principais que estão presentes nas células. Lembra da teoria celular? Ó? Todo organismo é composto por células, exceto os vírus. Então, por todos os organismos conterem células, automaticamente todos os organismos contêm membrana plasmática, porque a membrana plasmática faz parte das células, certo? Não esqueçam disso. Então, ó, a membrana plasmática, elas podem possuir alguns revestimentos internos. Alguns revestimentos externos aqui, como está demonstrando nesse slide aqui. Ó. Um desses revestimentos externos que a membrana plasmática possui, ele é conhecido como glicocálice, certo? Glicocálice ou glicocálix, certo? Então lembre-se, ó, esse glicocálice, ele vai ter em sua constituição carboidratos. Lembra daqueles carboidratos que eu citei para vocês que está presente na membrana plasmática? Então, justamente ele pode ser chamado de glicocálix, certo? Glicocálix ou glicocálice. Então, eles sempre vão estar associados às proteínas. Quando estão associados a proteínas, são chamados de glicoproteínas.
E quando esses carboidratos estão associados aos lipídios, são chamados de glicolipídios. Então, esse revestimento externo que está presente na membrana plasmática, principalmente das células animais, um deles é conhecido como glicocálix. E qual a sua função? Uma de suas funções, retenção de partículas, proteção. Então, quando uma partícula vem de encontro com a célula, imagine uma célula estáticazinha e uma partícula vem de encontro a ela. Então, por possuir essas anteninhas aqui, uma estrutura similar a uma antena, vai acontecer o processo de barrar essas partículas que vêm de encontro à célula, fazendo mais uma função de proteção da membrana plasmática, certo? Outra função que esse glicocálix possui é participar da adesão entre células vizinhas. Então, lembre-se, um tecido é composto de várias células. Então, aqui, uma única célula, aqui outra célula, por possuírem essas anteninhas aqui, quando elas se associarem ou se unirem, vai acontecer o processo de reconhecimento celular. Isso é uma das funções do glicocálix. Essa outra função aqui de proteção. Então, imagine aqui a célula e tem aqui a estruturazinha no seu superior. Então, vem uma partícula aqui de encontro à célula, com uma velocidade aqui de encontro, que, se não tivesse essa estrutura aqui de proteção, poderia romper ou danificar a membrana plasmática. Então, esse glicocálix, que é constituído por carboidratos, aqui, lembre-se, carboidratos ligados a proteínas, ou simplesmente esses carboidratos ligados aos lipídios, tem por nome de glicocálix, e uma dessas duas funções são reter partículas, participando da proteção, ou também pode participar da adesão entre células vizinhas, como eu demonstrei aqui para vocês nesse desenhozinho aqui, adesão entre células vizinhas, participando do processo de reconhecimento celular. Isso é uma das estruturas do revestimento externo das células. Outra estrutura, só fazendo mais uma lembrando aqui, esse glicocálix está presente principalmente nas células animais, tranquilo? E outra estrutura que é revestimento externo é chamada de parede celular. Vou logo demonstrar para vocês os organismos que possuem parede celular, que são bactérias, que possuem parede celular. As paredes celulares das bactérias são constituídas de peptidoglicanos. O peptídeo é de proteínas e glicanos de carboidratos, é a constituição, certo? Da parede celular das bactérias. Os fungos também possuem parede celular, que é composta por quitina, que é um carboidrato. As plantas também possuem parede celular, que é composta por celulose. E os protistas, que são os protozoários e as algas, alguns dos protistas possuem parede celular, que é composta por sílica, certo? Vocês podem perceber aqui, professor, estou sentindo a falta dos animais. Realmente, os animais não possuem parede celular. Somente esses organismos aqui que eu estou demonstrando para vocês. E qual a função que a parede celular possui? Proteção, aqui, a parede celular por estar presente externamente da membrana. Então, aqui, a membrana plasmática, aqui tem uma célula, membrana plasmática delimitando a célula. E uma estrutura que é superior à membrana plasmática, aqui, que envolve a membrana plasmática, é a parede celular, que está presente nesses organismos aqui. Então, uma das funções da parede celular é proteção, conferir estrutura à célula e participar da rigidez. Então, percebam aqui, uma célula vegetal, a membrana plasmática, e superior à membrana plasmática, quem está presente, a parede celular. Então, esse é um dos revestimentos externos que as células possuem. O glicocálix está presente principalmente nas células animais e a parede celular nesses organismos aqui, e vejam que não está presente nos animais. Então, aqui, uma bactéria tem parede celular. Aqui, um fungo tem parede celular. Uma célula vegetal tem parede celular. Tranquilo? Esse é um dos revestimentos externos às células, que as células possuem. Cada organismo possui seu revestimento externo específico. Então, aqui é só para introduzir o conteúdo da semana que vem. É que as células aqui tem uma quantidade de células aqui, cada célula individualizada. As células unidas fazem parte do tecido, várias células formam tecidos, os tecidos formam os órgãos. Então aqui, células diferentes. Essas células aqui, por serem vivas, elas trocam de substâncias com o meio externo. Então aqui, produziu algumas substâncias, lança para o meio externo. Alguns resíduos que foram produzidos aqui, lança para o meio externo. O meio externo aqui tem oxigênio, bota para dentro da célula. Então a célula tem um processo constante de troca com o meio extracelular, certo? Meio intracelular e meio extracelular. Um processo constante de troca do meio intracelular com o meio extracelular ocorre normalmente nos organismos, especificamente nas células, que a célula é a unidade fundamental da vida. E esses processos de troca da célula com o meio externo tem 3 categorias, certo? O processo de troca da célula com o meio externo existem 3 categorias.
Um desses é conhecido como transporte passivo. Ele é conhecido como transporte passivo quando não tem gasto de energia na troca da célula com o meio externo, quando não tem gasto de energia. Esse transporte é conhecido como passivo, porque não gastou nenhuma energia. Existe também um tipo de transporte que é conhecido como transporte ativo, que esse transporte tem gasto energético, e outro tipo de transporte da célula com o meio externo é conhecido como transporte em vesículas, quando acontece o transporte de grandes moléculas, tanto de dentro da célula para fora, como de fora para dentro. Quando envolve grandes moléculas, esse transporte é mediado ou acontece por vesículas, certo? Então lembre-se disso, o transporte, quando não tem gasto de energia, é conhecido como passivo, transporte quando tem gasto de energia, é conhecido como ativo, e quando o transporte ocorre entre grandes moléculas, é o transporte ocorrido ou ocorre mediado por vesículas. Lembre-se disso e vamos estudar isso especificamente na aula da semana que vem, certo? E para finalizar a nossa aula, vou responder com vocês duas questões do Enem que envolvem os conceitos, os conteúdos que eu trabalhei com vocês aqui hoje nessa videoaula, certo? Então, ó, Enem 2012, olha essa questão. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos e estruturas formadas por uma bicamada lipídica. Lembrando desse conceito aqui que eu sei para vocês? Ó, conforme mostrado na figura. Então aqui, ó, quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar esses lipossomos e estruturas formadas por uma bicamada lipídica. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Tranquilo? Percebam aqui agora o que é que ele está pedindo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Ó, os fosfolipídios, como eu citei para vocês na nossa aula, possuem uma natureza de que possuem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, certo? Aqui, ó, deixa eu desenhar mais bonitinho aqui. Ó. Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Cauda hidrofóbica, cabeça hidrofílica. Como vocês podem perceber aqui, ó. Cabeça hidrofílica, meio aquoso, amigo da água. Cabeça hidrofílica, amiga da água. E a cauda é hidrofóbica. Então isso é uma característica que os fosfolipídios possuem. Sabendo disso, só procurar a questão que informa essa característica que os fosfolipídios possuem. Vocês podem perceber aqui, ó, polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Vocês percebam que essa região aqui da cauda não é solúvel totalmente em água. Apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. Vocês podem perceber que aqui a cabeça é dissolvida em uma solução aquosa. Então vocês vão lendo aqui, ó, as alternativas e percebem que a questão tem aqui o conceito de anfifílica, que eu citei para vocês, ó, anfi 2, filia amigo, ou seja, possui uma parte hidrofílica, que é essa porção aqui da cabeça, e outra porção hidrofóbica, que é a região da cauda. Marcou a alternativa E, corre para o abraço, acertou a questão. Então, comentei sobre isso, questãozinha do Enem que cai esse conceito. Outra questão também que caiu no Enem, e é um dos conteúdos que eu citei para vocês já aqui na videoaula, essa daqui, ó, do Enem 2017, bem recente. Ó. Vamos lá. Ó. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana. Então já percebam aqui na imagem, ó, uma célula humana e uma célula de camundongo. Elas foram fusionadas, como está demonstrando aqui na leitura da questão, ó, fusionou a célula de camundongo com a célula humana, formando uma célula híbrida que provém de dois organismos diferentes. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, então para marcar, está vendo aqui a célula do camundongo, a célula humana, essas estruturas aqui, ó, da célula do camundongo são proteínas, essa estrutura aqui da célula humana são proteínas também. Então, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas do camundongo e outro para as proteínas da membrana humana, certo? Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Ao que é que ele pergunta aqui, ó, a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, então, ó, fusionou uma célula de camundongo com uma célula humana. Essas células, quando fusionadas, foram marcadas com anticorpos específicos para a proteína do camundongo e proteína específica da célula humana.
E quando elas fusionaram, vocês podem perceber que da etapa 3 para a etapa 4, o que é que aconteceu? As proteínas que estavam presentes aqui desse lado, elas se misturaram com as proteínas do outro lado e vice-versa. Então aconteceu uma mistura entre as proteínas da membrana plasmática de uma célula humana e de um camundongo. O que é que ele está perguntando aqui? Ó? A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas lembram do modelo do mosaico fluido que eu citei para vocês, que tanto as proteínas como os fosfolipídios da membrana plasmática se locomovem de maneira ativa pela membrana plasmática. Eles se locomovem de maneira natural. Então, vocês vão perceber, eu vou procurar aqui, dentro dessas alternativas, o que fala que as proteínas da membrana plasmática se locomovem de maneira ativa e vão simplesmente marcar. E por coincidência aqui é logo primeiro, ó, ocorre porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Já marca essa, lê a outra só por desencargo de consciência. Ó. As proteínas permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. É errado, as proteínas se locomovem ativamente. As proteínas auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Elas não auxiliam, as proteínas se locomovem ativamente e os fosfolipídios se locomovem ativamente. Os dois são independentes uns dos outros. Diz que aqui as proteínas são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. É errado, as proteínas se locomovem independente das substâncias que estejam presentes na célula. E diz que as proteínas são bloqueadas pelos anticorpos. Também é errada. Sabendo que as proteínas se movimentam ativamente pela membrana plasmática, já marcaria aqui a questão A e correria para o abraço, acertaria mais uma questão. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham desfrutado desse conhecimento. Saibam que cai muitas questões no Enem com esse conteúdo que nós iniciamos hoje. Semana que vem vamos dar continuidade a esse conteúdo, dando prosseguimento. Então, por isso é muito necessário que vocês tenham esse conhecimento da aula de hoje, porque na semana que vem vai ser a continuação, certo? Então, no turno da tarde estarei disponibilizando questões para verificar a aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e façam com cuidado essas atividades que eu estou disponibilizando no turno da tarde, porque cada nota tirada vai compor a sua média, certo? Outra coisa, se preferirem que eu faça a aula online via Google Meet, falem comigo, mandem uma mensagem no WhatsApp. Todos aí têm meu contato, que eu estou no grupo das turmas, primeiro ano A, B e C. Ou se preferirem que eu continue assim com as videoaulas, porque se assim vocês podem assistir a hora que quiser, podem ver novamente essa videoaula. Então falem para mim a maneira que vocês preferem, certo? Então desfrutem desse conhecimento e até logo. Tchau, tchau.